Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa segunda aula do curso de Mecânica e Estatística. A gente vai terminar de ver aqui o capítulo 1 do Salinas, né? Introdução aos métodos estatísticos. E na aula passada a gente falou sobre a distribuição binomial, né? Ela aparecia naturalmente no problema do caminho aleatório, né? E eu comentei que à medida que a gente aumentava o número de passos, né, do bêbado, né, do sujeito, né, ali que caminhava, né, ela ia se tornando cada vez mais estreita, né, em relação ao valor médio da posição. Então, vamos finalmente tomar esse limite aí do número de passos indo para infinito, né? E o que acaba acontecendo? O número de passos para a direita, né, o N1, ali, ou o número de passos para a esquerda, ele acaba também, né, se tornando muito grande, né, tá? Então a gente pode, na verdade, tratá-lo como sendo uma variável contínua. Apesar de ele ser discreto, né, o número de passos, né, era um número inteiro, né, a gente vai, na verdade, estar tratando essas variáveis como contínuas e a gente vai acabar derivando também, tá? Ok? Vai acabar calculando as derivadas em cima dessas variáveis, tendo em mente que o número de passos é muito grande e, portanto, tanto o número de passos para a esquerda como para a direita, né, no problema lá do caminho aleatório, também vai ser muito grande, tá? Então, tendo isso em mente, né, se você voltar na distribuição binomial da aula passada, né, tem hora que eu chamo de P, tem hora que eu chamo de W. Na W é quando eu me refiro a ela como função do número de passos para a direita, né, certo? Se você voltar nessa expressão, então era o número de passos para a direita, né, vezes o número de passos para a esquerda, o fator binomial aqui, que era o número de maneiras de você caminhar dessa forma, né, certo? Se você substituir, né, no lugar do N2 aqui, N menos N1, né, essa expressão se torna então uma função só do N1, tendo N, né, fixo, né, por exemplo, número de passos fixo, grande porém fixo, tá? Ok? Então, isso cresce muito rápido, tá? Essa expressão, né, fatorial, né, de um número muito grande, né, cresce muito rapidamente. Então, é mais fácil de trabalhar com o log, né, o logaritmo natural, tá? Então a gente vai tomar o ln aí, né? Sim? E eu vou estar procurando, na verdade, o máximo, né? O ponto de máximo aí, né? Por enquanto é um ponto crítico, simplesmente, mas eu vou estar procurando o ponto de máximo e como o log, né, é crescente monotonicamente, né? Se eu achar o máximo do log dessa expressão, eu vou estar achando o máximo, né, dessa expressão aí também, tá? Então, eu estou procurando, tem em mente, eu estou procurando qual é o máximo, aquele pico, né, sim, da distribuição binomial, tá? Mas, como ela cresce muito rápido, na verdade, eu vou inventar esse f aqui, ó. Sim, esse f, eu estou definindo esse f como o log aí, né, na base e da distribuição binomial, certo? Ok? Log tem propriedades bacanas, né, certo? Por exemplo, o log da divisão, né, é nada mais do que a diferença entre os dois logs, né, certo? E o log de uma potência que você tomba essa potência, certo? Esse x elevado a aqui, ó, você tomba o a. Então, na hora que eu tomo o ln dessa expressão, né, o que acontece, né? Essa fração aqui vai ficar, esses dois aqui vão ficar negativos, ó, vai ficar o ln do numerador, ó, n fatorial, menos a ln do n1 aqui embaixo, ó, menos a ln desse parênteses, certo? Esses dois aqui, né, o produto é a soma, né? Então eu vou ficar com a soma do ln do p elevado a n1, mas eu já sei que o n1 tomba, né, certo? Ok? Mesma coisa aqui, ó. N menos N1 vai tombar do Q, ó, né? Vai ficar só ln de Q,
né? Lembrando que Q era, né, a chance de dar um passo para a esquerda, P era a chance de dar um passo para a direita. Sim? Como na aula passada. Né? Certo? Então, o que acontece? Por que a gente está tomando LN, né, desses números? Porque tem uma famosa, né, formulinha de Stirling, né, Stirling matemático, né, não tem a ver com motor lá, não, tá? Ok? Stirling percebeu, veja lá o apêndice do Salinas, né, o primeiro apêndice aqui, que quando você calcula o LN de um número fatorial, né, ele é aproximadamente n vezes ln de n, e uma correçãozinha aqui, menos n. Tá? Mais termos de ordem superior que não me interessam agora. Sim? Ok? Esses termos de ordem superior eles vão sumir. Tá? Então, se você fizer isso aqui, ó, né, vou substituir, no lugar desse ln de n fatorial aqui, eu vou colocar essa expressão. Mesma coisa, o n1 também é grande. Sim? Então, N1 fatorial eu posso usar essa fórmula para ele também. Então, eu vou ficar com N1, né, vezes Ln de N1 menos N1, só que tem um menos, vai ficar mais. Né? Se você for fazendo isso com todos esses fatoriais aqui, esses 3 fatoriais aqui, né, tem 3 logs de fatoriais aqui. A primeira coisa que acontece aqui, ó, né, eu estou abrindo F. Antes de derivar, estou abrindo F aqui. Ó, né? Você vai ficar o primeiro termo aqui, né? O segundo termo N1, o N2, que é N menos N1, né? A primeira coisa que acontece é que esse N1 aqui, né? Mais esse outro cara aqui, que é nada mais que N2, ó. A soma desses dois sujeitos é N. Eles vão cancelar esse menos N aqui, ó. Sim? Eles vão cancelar esse menos N. Então, essa linha de baixo aqui eu já cancelei o N matou, né? O menos N matou N1 mais N2. O restante eu só simplesmente copiei. Tá? Então facilita um pouquinho, facilita. O que eu quero? Eu quero achar o pico. Né? Na verdade eu já sei que a distribuição gaussiana tem meio que, né? A distribuição binomial tem meio que o formato da distribuição gaussiana. Eu quero provar isso, eu quero pelo menos chegar perto disso. Sim? Para N grande. Né? Isso que é a ideia dessa aula. Certo? Então, eu vou derivar. Vou tentar achar o ponto crítico. Derivada igual a 0. Sim? Ok? Eu já estou cantando a bola, que é o máximo, né? Mas, em princípio, é simplesmente a derivada igual a 0. Né? Eu poderia estar achando um ponto de mínimo ou né, um ponto de inflexão. Tá? Ok? Tá bom. Então, eu vou derivar essa expressão. Né? Vou derivar em N1. Né? Certo? Então, portanto, esse primeiro termo aqui é 0. Ele não depende de nenhum, né? O número de passos é fixo, certo? Vou derivar que esse segundo termo tem contribuição. Então, quando eu derivar, vai ficar derivado do primeiro é 1 vezes Ln. Então, fica menos Ln de N1. E agora eu vou derivar o Ln. Derivado do Ln é 1 sobre N1. Vai cortar esse N1, vai ficar menos 1. Sim? Então, a derivada do produto aqui, né? Lembre-se. Derivada do primeiro vezes o segundo, né? Mais a derivada do segundo vezes o primeiro, certo? Eu acabei de usar isso aqui, ó. Aqui, ó. Sim? Eu não lembro derivada, faça com calma aqui, certo? Você vai precisar lembrar assim, tá? Ok? Derivada do produto, certo? Vou fazer a mesma coisa nesse outro termo aqui, ó. Vai sobrar aqui, ó, menos N1, a hora que eu derivo fica menos 1. Só que já tem um menos, então fica mais, ó. Tá? Ok? Próximo termo, mesma coisa. Vai dar mais 1. Esse mais 1 vai matar esse menos 1. Sim? É o que eu fiz aqui já na linha de baixo. Tá? E é lógico que ó, a derivada aqui é óbvio. Né? N1 Ln de P, só sobra Ln de P. Sim? Mesma coisa aqui. Ó. Menos N1 Ln de Q, só sobra menos Ln de Q. Tá? Ok? Então, qual é o resultado dessa primeira derivada aqui? Essa expressão aqui. Ó. Eu só massageei um pouquinho essa expressão aqui para a linha de baixo. Nota o seguinte, ó, eu dividi, né, um Ln menos outro Ln. Eu dividi o argumento desse por esse. Ficou dessa forma aqui. Ó. Tá? Eu estou dividindo por N1. Vai ficar N por N1. Eu estou dividindo N1 por N1. Menos 1. Certo? Esse outro aqui é menos Ln de Q, eu posso
escrever dessa forma, que fica menos com menos dá mais ln de p. Tá? Faço dessa fração. E eu quero zero disso, eu quero ponto crítico. Então, na hora que eu igualo a zero, eu fico com esses dois ln's iguais, certo? Dois ln's são iguais, então, portanto, os argumentos são iguais. Né? Esse parênteses aqui, ó, né, é igual a essa fração aqui, certo? Ou simplesmente, como a gente brinca, corta os ln's, né, certo? Não está cortando nada, na verdade eles são idênticos. Né? Então, portanto, os argumentos são iguais. Tá? Ok? Os argumentos são iguais? São. Então, eu tiro o mínimo aqui, ó, passo esse menos 1 para o outro lado, aqui vou tirar o mínimo. Fica Q mais P, mas Q mais P é 1, não? Sim? A chance de ir para a esquerda, a chance de ir para a direita é 1. Então, N por N1 é 1 sobre P. Só multiplicar em cruz, você descobriu então que, né, eu estou chamando de N1 com uma barra em cima, né? É o N1 médio, na verdade. Né? Você descobriu que o N1 médio é exatamente o valor esperado da aula passada, certo? Que era P vezes N. Sim? O valor esperado do número de passos para a direita era simplesmente a probabilidade de ir para a direita vezes o número de passos total. Certo? A gente deduziu isso na aula passada. Mesma coisa que o N2 médio é simplesmente Q vezes N. Né? Sim? Ok. Tenho isso em mente. Então, se você derivar de novo, né? Vou mostrar que isso aqui na verdade é um ponto de máximo. Né? Sim? Essa derivada vai ter a concavidade voltada para baixo. Né? Sim? É negativo. Certo? Ok, o Salinas quase me matou quando eu perguntei isso para ele. Mas, né? Professor, por que é, né? Boca para baixo? Né? Certo? Ok? Então vamos lá. Então o que acontece? Quando você deriva isso de novo, né? Volta aqui, ó, vai derivar. Vai ficar menos 1 sobre N1, certo? Aqui vai ficar 1 sobre N menos N1, só que tem um menos aqui. Então menos também, ó. Vai ficar, os dois vão ficar, os dois vão ficar, eu sei que é difícil ver essa derivada, tente fazer sozinho essa derivada aqui. Vai ficar menos 1 sobre N1, menos 1 sobre N menos N1, né? Mas eu quero já no próprio ponto crítico. Então, o N1 barra ali é N vezes P, certo? Isso aqui é o N2 barra, que é Q vezes N, certo? Isso aqui é o valor médio para a esquerda. Isso aqui é o valor médio para a direita. Se você tirar o mínimo aqui, aparece P mais Q de novo aqui em cima, que é 1. Sim? Então ficou um número negativo, certo? Isso aqui é menos um bando de números positivos se multiplicando aqui no denominador. E essa expressão do denominador é exatamente o desvio padrão ao quadrado da aula passada. Sim? Se você olhar lá para trás, NPQ é o sigma ao quadrado. Então, esse número é realmente negativo, né? Certo? Você tem um máximo, né? Bom, a gente já sabe que a distribuição tem um pico, né? Certo? Só estou demonstrando matematicamente. E esse pico é justamente, né, o sigma ao quadrado da distribuição binomial, tá? Ok. Então, na hora que você expande, né? Estou fazendo a primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada e assim por diante. O Salinas faz até a terceira, eu vou parar na segunda, tá? Você está, na verdade, né, fazendo a série de Taylor dessa expressão. Então, o meu ln ali da distribuição binomial ficou, né? Vai ser o ln no valor, né, médio, que é n vezes p, né, esse p vezes n aqui, esse n1, certo? Ok, vai me dar uma constante. Esse aqui é o primeiro valor aqui da série de Taylor. Segundo termo da série de Taylor, você deve lembrar lá de cálculo, né? Sim? É o x menos o x0, certo? É o n menos o n barra. Primeira derivada. Essa primeira derivada eu fiz de propósito ela igual a zero, sim? Então ela está aqui, ó. Por quê? Porque eu quero um ponto crítico, sim? Ok? Então eu zerei essa derivada. Olha lá para trás. Eu fiz com que essa derivada fosse zero, sim? Eu fiz essa derivada igual a zero. Certo? Ok? E a segunda derivada? A segunda derivada não é zero. Sim? Ela deu quanto? Ela deu menos 1 sobre sigma ao quadrado. Está aqui, ó. Sim? Essa expressão é a mesma coisa. Olha a aula passada. É menos 1 sobre sigma ao quadrado. Né? Então, essa segunda derivada vezes a diferença quadrática, aqui dividido por 2, aqui da expressão de Taylor, vai ganhar, então, menos 1 sobre sigma ao quadrado em termos de ordem superior, que, na verdade, o Salinas mostra lá que eles morrem para n
muito grande, certo? Ok? Então eu posso desprezar? Posso. Exatamente isso que é chamada de aproximação gaussiana, tá? Então você vai ficar com esse ln aqui, é igual a uma constante, mais essa parte quadrática aqui. Na hora que você volta, né? Eu quero sumir com esse ln, então toma exponencial dos dois lados, sim? Lembrando que a exponencial do ln é o próprio número, né? Certo? É uma função inversa uma da outra, tá? Ok? Você vai ficar então com o argumento aqui desse log, certo? É o w, sim? O w então vai ser o w da direita aqui, ó, que é uma constante, certo? Você jogar lá na distribuição binomial, né, o n1 igual a p vezes n dá uma constante, sim? Ok? Não é uma função, é uma constante aqui que daqui a pouco eu vou chamar ela de outra letra. E a exponencial desse termo é justamente o que a gente chama, né, de uma gaussiana, uma exponencial quadrática, sim? No desvio, né? Certo? Ok? Ou seja, né, se eu desprezar os termos de ordem superior, eu cheguei exatamente numa fórmula que a gente chama aqui da distribuição gaussiana, né? Distribuição de probabilidade gaussiana, esse G aqui de gaussiano, certo? Vai ser então uma constante P0, que eu já vou mostrar como é que a gente determina, vezes a exponencial, né, quadrática, certo? Decrescente quadrática, sim? Ok? Tá bom. Como que eu determino esse P0? Pela condição de normalização, né? A soma de todas as probabilidades tem que ser 100%, certo? Mas no caso aqui, como N1 já virou, na verdade, uma variável contínua, eu já vou adiantar, vou falar disso já de novo, né? Como N1 virou uma variável contínua, eu posso até trocar aqui por um x aqui, certo? O x real, né? Então vai ficar o quê? A integral sobre todos os valores de x, tanto para a esquerda quanto para a direita, né, tem que ser igual a 1. Sim? Você viu isso provavelmente em física quântica, é semelhante, né? Tá? A ideia é semelhante. Então, se eu substituir essa expressão aqui de trás, né, volta aqui, ó. Eu só chamei, ó, esse W é o meu P aqui, eu estou só renomeando, né? Essa constante eu chamei de P0, legal. Tem essa exponencial aqui, tá bom. Então vai ficar como? Né? Eu vou ficar com essa integral aqui, P0 é uma constante, posso tirar da integral, vou ficar com uma integral chamada integral gaussiana por motivos óbvios, né? Tá? Tem uma gaussiana aqui dentro, né? Tem uma exponencial decrescente quadrática no expoente. Sim? Então, como eu faço essa integral? Né? Não é fácil, sim, essa integral não é fácil, está lá no apêndice 2 do Salinas, certo? Você tem que usar variáveis polares, né, coordenadas polares, tá? Para calcular. Deixa eu puxar mais para cá. Acho que está superaquecendo. É pesado esse programa. Você tem que calcular essa integral, né? A gente recorre a um truque, eleva a integral ao quadrado, né? Então você fica em duas dimensões. Você usa variáveis, ao invés de duas coordenadas cartesianas, você usa coordenadas polares, está lá explicadinho no apêndice 2. Eu não vou pedir para você fazer isso, sabe? Simplesmente é uma tabela, se você quiser. Eu peguei, né, a integral dessa tabela aí do apêndice 2, está tabelada lá. Então a integral de uma constante A, lógico que essa constante tem que ser positiva, senão essa integral diverge, faltou o dx aqui, né? É raiz de π sobre A, tá? Okay? O A, para nós, né, vem aqui, você olha aqui, é 1 sobre 2 sigma ao quadrado. Então vai ficar o inverso de 1 sobre 2 sigma ao quadrado, né? Vezes P0, P0 está aqui, ó. Sim? Eu estou só substituindo essa integral aqui, ó, que é raiz de π sobre A, que eu peguei lá da tabela. Então a raiz de π sobre 1 sobre 2 sigma ao quadrado inverte, multiplica, fica 2 sigma ao quadrado dentro da raiz, né? Então eu achei P0, passa multiplicando, isso aqui é igual a 1. Tá multiplicando, passa a dividir, fica 1 sobre 2 sigma ao quadrado. É essa expressão da gaussiana aqui, então, ó, que eu estava procurando, né? Já normalizada, já, então a norma é igual a 1, né? A soma de todas as chances aí é igual a 1, certo? Ok, então posso calcular valor médio, posso calcular valor quadrático, valor cúbico e assim por diante? Sim, à vontade.
né? E é óbvio que isso aqui foi construído para isso, né? Certo? Por exemplo, o valor médio, né, para a gaussiana, tem um Gzinho aqui, né, no Salinas, né? Então você vai calcular o quê? Você vai integrar N1 com essa expressão, dá o N1 barradinho mesmo, que é o P vezes N, né? Certo? Ok? Mesma coisa, qual é o desvio quadrático? Vai dar sigma ao quadrado. Né? Qual é, sei lá, o desvio cúbico? Vai começar a dar diferente. Tá? Por quê? Porque é lógico que, né, a distribuição binomial não é a gaussiana, ela só se aproxima no limite, né, dos grandes números. Tá? Ok? Então, Salinas discute isso lá, eu vou deixar para você como leitura. Tá? Ok? Dá para piorar as coisas? Claro, sempre dá. Vamos tentar piorar um pouquinho o problema, né, do caminho aleatório, né? Certo? Mas antes disso, deixa eu explicar um pouco. Se eu tiver mais de uma variável aleatória, né? Se eu tiver duas variáveis, sei lá, U e V, né? U correndo aí, sei lá, o U1, o 2, enfim, né? Mesma coisa o V aqui, né? Vou te dar um exemplo. Digamos que eu tenha dois bêbados agora, sim? Eu vou pôr um exercício aí na sua listinha. Dois bêbados. Então eles, né? Em princípio aqui eu teria dois deslocamentos aqui distintos. Qual é a condição de normalização agora? É lógico que eu vou ter uma dupla soma, sim? Eu não vou somar simplesmente só passos para a direita, eu vou ter que somar passos para a direita de um sujeito e do outro sujeito também, certo? Ok? Mas de qualquer forma vai somar uma probabilidade, certo? Posso criar probabilidades, né, separadas? Sim. Por exemplo, eu fixo a posição do sujeito número 2 e faço o sujeito número 1 ficar andando aqui, né? Por exemplo, ou ao contrário, né? Eu fixo o número 1 e faço o 2 andar. Isso são probabilidades, né, separadas, certo? Que vão, logicamente, se tiver normalizado, isso aqui vai estar normalizado também separadamente, tá? O que acontece? Nesse exemplo que eu estou te dando aqui, se esses dois bêbados não interagirem nem nada, né, essas probabilidades são obviamente independentes, essas variáveis são independentes, é lógico que a probabilidade vai ser o produto dessas duas probabilidades separadas, certo? Então, exemplo clássico, né? Eu vou jogar uma moeda e vou rolar um dado. Eles não interagem, não tem nenhuma relação, eles são independentes, certo? Então, tem isso em mente. Sim? Outra coisa também, eu já estou, na verdade, usando isso, né? Os passos eram discretos, mas agora eu posso falar de passos contínuos, não precisa ser o L, mesmo tamanho, né? Certo? Eu posso ter tamanhos quaisquer agora, sim? Então eu posso usar algo contínuo, certo? Não precisa ser L, 2L, 3L, eu posso ter tamanhos variados, certo? Se ele é contínuo, o que acontece? Essas condições de normalização, volta aqui, né? Por exemplo, a soma dos P's é igual a 1, né? Por exemplo, meio mais meio, 1, né? 1/4 mais 2/4 mais 1/4, igual na aula passada. 1 também, assim por diante, né? Que era discreto. Como é que fica no caso contínuo? Né? Eu já usei isso agora há pouco, né? Na gaussiana. Sim? Eu fiz a integral dela igual a 1, certo? Então a mesma coisa aqui. Valor médio vai ficar U vezes essa distribuição integrada aqui, vai ser U médio, né? U quadrático vai ser U ao quadrado aqui dentro da integral, né? Vai integrar, né, de tanto a tanto aqui. No caso, normalmente é de menos infinito a mais infinito, né? Mas em princípio pode ser infinito esse intervalo aqui entre A e B, tá? Ok? Então vamos fazer pro último exercício aqui. Vamos dizer que eu pegue aquele problema, né, do bêbado que dava passos iguais a L, eu não quero mais passos iguais. Eu quero que cada passo seja de um certo tamanho e que eles sejam independentes, por exemplo, tá? Como é que fica o x médio? Como é que é a posição dele depois de, sei lá, 4 passos de tamanhos genéricos? Como é que eu calculo isso? Sim?
Isso parece não servir para nada, mas na verdade isso vai servir para muita coisa, tá? Esse aqui é o ponto de partida aí da mecânica estatística, certo? Ok? Como é que é a resposta disso? Para o caso em que eles são passos independentes, né? Esse tamanho aqui não tem nada a ver com o próximo passo, né? O primeiro passo não tem nada a ver com o segundo passo, que não tem nada a ver com o terceiro passo e assim por diante, né? E vamos dizer também que a distribuição, né? O tamanho desse passo está distribuído, cada um desses passos está distribuído da mesma maneira, por exemplo, pela gaussiana, digamos, tá? Ou então não, é igualmente distribuído, tá bom? Ou então não, é uma lorentziana, tem inúmeras distribuições possíveis, tá? Ok? Vamos dizer que todos esses passos têm o mesmo tipo de distribuição, então o que acaba acontecendo? Como é que é o meu x médio? Então, se é o mesmo tipo de distribuição, o primeiro passo, o segundo passo, o S1, o S2, todos eles são o mesmo S aqui, eu já estou até falando aqui, ó. Esse é o mesmo S, vai ser a mesma integral. Mesma coisa então, S quadrático, é lógico, eu vou ficar com S ao quadrado aqui, vai ser o mesmo valor. Eu posso tirar de dentro das somas, fica fácil, tá? Em princípio, não posso tirar isso de dentro das somas, só quando eles são realmente a mesma distribuição, tá? São independentes, estou simplificando o meu problema, são independentes, sim. Então, o produto, né, a probabilidade é o produto, né, das probabilidades separadamente. E, portanto, o valor esperado também é o produto separadamente, tá? Ok? Então, como é que fica o x médio? Né? Que eu vou chamar de μ aqui, ó, né? Vou chamar de μ. Vai ser, lógico, a média, né, de cada um desses passos, que obviamente é a soma dessas médias, sim? E que no caso que todo passo tem uma mesma média, digamos L, né, eu posso tirar esse L aqui e vai ficar simplesmente a soma de 1, vai me dar N, sim? Ou seja, N vezes L, por exemplo, certo? Ok? Já estou te cantando a bola do exercício que eu vou pedir, sim? E o primeiro desvio é zero, né? Porque a soma dos desvios é simplesmente o desvio total, sim? Se você somar qual o desvio de cada um desses passos, é lógico que é a soma do desvio total. E a média vai ser a média, né, de cada um deles, né? A média do desvio, como eu mostrei na aula passada, é zero. Então, na verdade, vai ser a soma de 0, 0, 0 vai ser tudo zero, certo? Ok? Tá bom. Então, como é que fica o desvio quadrático? O desvio quadrático não vai ser zero, né? Sim? Eu posso fazer um truque aqui, ó. A gente vai fazer, como é o desvio ao quadrado, eu pego, né, o desvio de cada um deles dessa forma aqui, ó. Sim? Eu vou fazer o produto desses dois desvios, certo? Ok? Como que eu posso escrever o produto desses dois desvios? Se você fizer a distributiva, vai ter hora que vai ser o primeiro passo com o primeiro passo. Então vai ser o primeiro passo ao quadrado. Segundo passo com o segundo passo ao quadrado, e assim por diante. Então, na verdade, você tem N termos que são iguais, mais um bando de termos aqui, uma dupla soma, que são distintos. Tá? Por que eu estou separando assim? Porque a hora que eu tomar a média, né, a média dos desvios ao quadrado é simplesmente o desvio, né, o sigma ao quadrado, né, o desvio padrão ao quadrado, né? A hora que eu tomar a média, vai ficar a média deles ao quadrado, isso não é zero. Sim, isso na verdade quem define é a distribuição, digamos, sei lá, gaussiana, lorentziana, né? Distribuição constante, enfim, tá? Mais a média desse termo, que é o produto, né, do passo 1 com o passo 2, por exemplo, ou passo 15 com o passo 13, né? Tá? Então, esse produto, ele se divide, né? Ele se separa, né? Volta lá, pensa lá na probabilidade. Ó. A probabilidade de dois eventos independentes é o produto desses dois eventos. Então, portanto, a média também, né? O valor esperado é o produto desses dois valores esperados. Tá? Então, como cada um deles é zero, como a gente já viu aqui em cima, esse termo aqui morre, fica, né, simplesmente o quê? N cópias do desvio quadrático, certo? Então pronto, achei quem é
né, o sigma ao quadrado. O sigma ao quadrado é simplesmente n vezes o sigma de cada um dos passos ao quadrado, certo? Então, o que eu posso falar, por exemplo, da posição depois de n passos? Com certeza ela cai com 1 sobre raiz de n, do mesmo jeito que caía, né, no caso do caminho aleatório simples da aula passada, certo? O que eu quero dizer? O que é o desvio relativo, né? É o sigma em relação à média, sim? É o desvio padrão em relação à média. Como a gente acabou de calcular, a média é n vezes o tamanho de cada um dos passos, né? E o desvio padrão é a raiz quadrada de n, aqui, ó, você acabou de calcular isso. Vocês vão voltar aqui, ó. Eu vou tirar a raiz quadrada, vai ficar a raiz quadrada de n vezes o desvio de cada um dos passos aqui, ó, né? Então isso aqui fica, esse termo, que é lógico que não vai explodir nem nada, certo? Isso é uma distribuição bem comportada, isso aqui é um número, sim, por exemplo, 4. 4 vezes, né, 1 sobre raiz de n, isso aqui é proporcional à raiz de n. É lógico que para n grande isso soma, então o que vai fazendo, né? Para n grande vai ficando bem estreitinho, certo? Eu não vou demonstrar isso aqui fica para uma leitura extra, que o próprio Salinas, né, recomenda. Uma leitura posterior, você pode ler essas seções com asterisco aqui, né? A demonstração que isto aqui me dá uma gaussiana no fim do dia, fica como leitura, tá bom? Vamos ficar por aqui, vou deixar de novo 2 exercícios até quarta, ok? É isso aí, tchau, tchau.